Por favor, eu só quero falar com meu pai. Você, a filha dele, não me faça rir. Quando uma jovem de rua interrompe o casamento de um bilionário, alegando ser sua filha, a noiva, glamourosa e sem coração, a humilha e agride publicamente, sem saber que a garota não só diz a verdade, mas detém a chave para desvendar uma conspiração de sequestro, assassinato e traição de uma década que irá desmoronar tudo. Na imponente mansão do senhor Alexandre Costa, um homem cujo nome era sinônimo de riqueza em Salvador, a vida era medida em momentos de alegria, centrados em uma única pessoa, sua filha, Maria. Ele era um titã da indústria, um homem que podia fazer ou desfazer fortunas com uma única ligação. Mas seu maior tesouro não eram seus arranha-céus ou sua frota de carros. Era a garota na foto que ele carregava para todo lugar. Maria tinha 12 anos e era o sol em torno do qual toda a família Costa girava. Ela era filha única, nascida tarde na vida de seus pais, após anos de espera e oração. Sua risada era a música mais doce que já ecoou pelos salões da mansão, dançando pelos jardins exuberantes. Ela tinha os olhos bondosos do pai e o sorriso gentil da mãe. Vê-la era ver a alegria em sua forma mais pura. Ela amava correr atrás de borboletas no jardim, seus pequenos pés mal tocando a grama. Adorava sentar no colo do pai em sua grande poltrona de couro, ouvindo suas histórias sobre o mundo. E, acima de tudo, amava os abraços da mãe, que pareciam o cobertor mais seguro e quente que se podia imaginar. A vida de Maria era perfeita, até que em uma tarde de terça-feira, o sol se apagou. Era um dia como qualquer outro. Maria tinha terminado suas aulas com seu tutor particular e saído para o jardim, como sempre fazia. A mãe, observando da varanda, sorriu ao ver Maria correndo atrás de uma borboleta azul, perto dos grandes portões brancos da propriedade. Ela se virou por um momento para atender a uma ligação. Quando olhou de volta, o jardim estava vazio. A borboleta se foi e Maria também. O pânico frio e agudo tomou conta de seu coração. Ela chamou o nome de Maria. A única resposta foi o farfalhar das folhas na brisa. O que se seguiu foi um caos frenético e de partir o coração. O senhor Alexandre correu para casa, sua poderosa compostura se desfazendo no momento em que viu o rosto aterrorizado de sua esposa. A polícia foi chamada. Detetives particulares, os melhores do país, foram contratados. A notícia se espalhou como fogo, primeiro pela cidade, depois por todo o país. Filha de bilionário desaparece. As manchetes estavam em todo lugar. Eles não pouparam despesas. Espalharam o rosto sorridente de Maria em outdoors, telas de televisão, jornais. Ofereceram uma recompensa tão grande que poderia fazer de um homem pobre um rei da noite para o dia. Seguiram todas as pistas, por menores ou mais estranhas que fossem. Entrevistaram todos os funcionários, amigos e parentes distantes. Chegaram a usar canais internacionais, na esperança de encontrar um vestígio dela fora das fronteiras do Brasil. Mas era como se Maria tivesse sido engolida pela terra. A pista estava mais fria que uma pedra no fundo do oceano. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses e meses em anos. A esperança que uma vez havia queimado tão intensamente começou a vacilar, diminuindo a cada pôr do sol que não trazia sua filha para casa. Após 3 longos e agonizantes anos, eles tomaram uma decisão que parecia uma traição aos próprios corações. Fizeram um enterro simbólico. Foi um evento silencioso e amigos próximos eles enterraram um caixão vazio no jazigo da família, uma admissão final e dolorosa de que sua garotinha havia partido. Era uma forma de encontrar o luto, disseram a eles. Mas para a mãe de Maria foi o começo do fim. O enterro simbólico não trouxe paz. Para a mãe de Maria foi como enterrar uma parte de sua própria alma. A luz em seus olhos, que havia diminuído ao longo dos anos, finalmente se apagou por completo. Ela esperou tanto tempo por um filho,
e tê-la roubar de que seu espuva, de que seu espispo não podia suportar. Ela começou a definhar, começou devagar, parou de comer, depois parou de falar. Passava os dias no antigo quarto de Maria, segurando um pequeno e surrado ursinho de pelúcia, seus olhos fixos em um mundo que só ela conseguia ver. Ela estava ali, mas também estava em outro lugar, perdida em um labirinto de luto de qual não havia saída. O senhor Alexandre assistia, impotente, enquanto o amor de sua vida lhe escapava. Ele trouxe os melhores médicos, os especialistas mais renomados. Eles lhe deram remédios e terapias, mas não podiam curar um coração partido. Seu corpo, enfraquecido pela tristeza, começou a falhar. Não muito tempo depois do enterro, ela morreu pacificamente enquanto dormia. A causa oficial da morte foi listada como complicações de depressão severa, mas todos que a conheciam sabiam a verdade. Ela havia morrido de coração partido. Ela simplesmente se permitiu seguir sua filha para a escuridão silenciosa. Agora o senhor Alexandre estava realmente sozinho. As duas luzes de sua vida haviam sido extintas. A grande mansão, antes um lar cheio de risadas e amor, tornou-se um eco de memórias. O silêncio era ensurdecedor. Ele ecoava nos salões vazios, o jardim intocado, nas câmaras ocas de seu próprio coração. Ele se fechou para o mundo. Parou de ir ao escritório, delegando seu vasto império de negócios a seus conselheiros de confiança. Recusou todos os convites. Não aceitou mais visitantes. O titã da indústria tornou-se um recluso, um fantasma assombrando os corredores de sua própria gaiola dourada. Ele passava horas em seu escritório, encarando um retrato de sua esposa e filha, o silêncio sendo sua única companhia. O mundo lá fora seguia em frente, mas dentro das paredes da mansão dos Costa, o tempo parou, congelado no dia em que a risada morreu. Anos se passaram. As arestas afiadas do luto do senhor Alexandre lentamente começaram a suavizar, desgastadas pela maré implacável do tempo. A dor ainda estava lá, uma constante dor surda em seu peito, mas já não o consumia por completo. Ele era um homem vivendo nas sombras, mas uma pequena parte dele, enterrada no fundo, ainda ansiava pela luz. E então a luz entrou em sua vida. O nome dela era Marcela. Ela lhe foi apresentada em um evento de caridade que ele relutantemente havia sido persuadido a comparecer. Marcela era tudo que sua falecida esposa não era. Onde sua esposa era gentil e serena, Marcela era vibrante e cheia de fogo. Ela era incrivelmente bonita, com olhos inteligentes e um sorriso que podia desarmar exércitos. Era equilibrada, elegante e se portava com uma confiança inabalável. Ela se aproximou dele não com pena, mas com uma franqueza revigorante. Falou sobre arte, política, sobre o futuro. Não mencionou sua perda, não andou pisando em ovos em torno de sua tristeza. Ela o tratou não como uma figura trágica, mas como um homem. Pela primeira vez em anos, o senhor Alexandre sentiu um lampejo de algo além do luto, uma faísca de interesse. Marcela era ambiciosa e incrivelmente persuasiva. Ela via o bilionário fragilizado, não como um homem digno de pena, mas como uma montanha a ser conquistada. Ela começou a encontrar uma maneira de entrar em seu círculo íntimo, firmemente guardado. Ela se arranjava para estar nos mesmos clubes exclusivos, nas mesmas exposições privadas. Era persistente, mas nunca insistente, uma mestra do charme calculado. Lentamente, cuidadosamente, ela começou a preencher o silêncio em sua vida. Ela lhe trazia livros que pensava que ele gostaria. Ela o envolvia em debates animados que o faziam se sentir vivo novamente. Ela não tentou substituir sua esposa. Em vez disso, ela criou um novo espaço para si mesma em seu mundo. A amizade floresceu, e das cinzas dessa amizade, um romance frágil começou a crescer. Ela trouxe uma aparência de vida de volta à velha mansão. Ela não era sua esposa e não era Maria, mas era algo. Ela era uma presença, um calor, uma distração dos fantasmas do passado. Após 3 anos dessa corte cuidadosa, o senhor Alexandre fez algo que nunca pensou que faria novamente.
Ele a pediu em casamento. Ele estava mais velho, mais cansado e ainda ferido, mas Marcela conseguiu convencê-lo de que ele merecia uma segunda chance de ser feliz. O casamento foi planejado para ser o evento do ano em Salvador. Seria um evento grandioso e opulento, realizado no exclusivo Resort Ilha Bela, um testamento de que Alexandre Costa Costa finalmente estava voltando à vida. Os convites foram enviados, o melhor champanhe foi encomendado e a alta sociedade de Salvador fervilhava de expectativa. Todos estavam prontos para celebrar o retorno do rei. Mas eles estavam celebrando uma história cujo capítulo mais importante ainda estava por ser escrito. Longe do mundo cintilante de bilionários e casamentos luxuosos, em um canto empoeirado e esquecido do país, uma garota lutava para sobreviver. Ela tinha 18 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de uma vida inteira. O nome dela era Maria. Ela não havia morrido, ela havia sido levada, sim, mantida em cativeiro por 2 longos e aterrorizantes anos em um quarto escuro e úmido, por pessoas cujos rostos ela não conseguia mais se lembrar com clareza. Mas uma noite, uma porta foi deixada destrancada. Um guarda adormeceu e ela fugiu. Correu até seus pulmões queimarem e suas pernas cederem, até desmaiar em uma cidade que não reconhecia, sem memória de como voltar para casa. O trauma havia fraturado sua mente. Ela sabia que seu nome era Maria. Ela sabia que tinha uma família em algum lugar, uma vida que era diferente daquela. Mas os detalhes eram como fumaça escorrendo por seus dedos, sempre que tentava agarrá-los. Ela ficou com fragmentos, como pedaços de um espelho quebrado, o som grave da risada de seu pai, a sensação das mãos suaves de sua mãe acariciando seu cabelo, a imagem de um grande portão branco que ficava na entrada de um lugar que parecia um lar. Por 6 anos, ela viveu nas ruas. Era uma mendiga, um fantasma pelo qual as pessoas passavam sem sequer olhar. Ela aprendeu a ler a bondade e a crueldade nos olhos dos estranhos. Ela aprendeu quais lixeiras tinham mais probabilidade de conter sobras de comida. Ela aprendeu a dormir com um olho aberto, a se abrigar da chuva debaixo de barracas de feira. Ela sobreviveu com migalhas, com a misericórdia de poucos e com a frágil esperança de que um dia encontraria aquele grande portão branco novamente. Então, em uma tarde abafada, o destino interveio. Ela estava pedindo esmolas perto de um mercado movimentado. Sua voz um sussurro fraco e rouco. Por favor, qualquer coisa. Que Deus te abençoe. A maioria das pessoas a ignorava, mas seus olhos, vasculhando a multidão, pousaram em um cartaz colado em uma parede. Era grande, brilhante e fora de lugar em meio à sujeira do mercado. Era um anúncio de casamento. Ela viu a foto da noiva primeiro. Uma mulher bonita com um sorriso triunfante. Mas foi o homem ao lado dela que fez o coração de Maria parar. Ele estava mais velho agora. Seu cabelo tinha mechas grisalhas e sua barba estava mais cheia. Mas seus olhos, ela conhecia aqueles olhos. Eles eram os olhos mais bondosos do mundo. O rosto estava marcado por uma tristeza que ela não reconhecia, mas era ele, o homem de suas memórias, o homem cuja risada ela ainda podia ouvir em seus sonhos. Seu pai. Maria congelou, seu corpo inteiro tremendo. Os sons do mercado desapareceram. O calor, os cheiros, as pessoas, tudo desapareceu. Havia apenas o cartaz. Seu pai, ele estava vivo. Ele estava ali e ia se casar. Uma tempestade de emoções a atingiu. Alegria, confusão, dor e uma necessidade primal e feroz de chegar até ele. As memórias, antes tão nebulosas, voltaram com uma clareza impressionante. O jardim, as borboletas, o grande portão branco, o rosto de sua mãe. Estava tudo lá. Ela não era apenas uma mendiga. Ela era Maria Costa, e seu pai a estava esperando, impulsionada por um instinto que não sentia há anos. Maria arrancou o cartaz da parede. Suas mãos tremiam enquanto ela alisava o papel amassado.
Na parte inferior, em caligrafia elegante, estavam os detalhes. Resort Ilha Bela. Sábado, 14 horas, faltavam 2 dias. E de acordo com uma placa de sinalização próxima, a cidade onde ficava o resort estava a mais de 100 quilômetros de distância. Ela não tinha dinheiro, nem comida, e os únicos sapatos que possuía eram chinelos gastos, que mal se sustentavam. Mas nada disso importava. Pela primeira vez em 6 anos, ela tinha um destino. Ela tinha um propósito. Ela começou a andar. A jornada foi um teste exaustivo de resistência. O sol batia impiedosamente nela. A estrada se estendia infinitamente à sua frente, uma faixa de asfalto quente que queimava as solas de seus pés. A fome era uma dor constante e roedora em seu estômago. A sede era um fogo em sua garganta. Ela pedia água em pequenas vilas ao longo do caminho, e às vezes uma alma bondosa lhe oferecia um pedaço de pão ou alguma fruta. Ela dormia em galpões abandonados e na beira da estrada, segurando o precioso cartaz de casamento contra o peito, como se fosse uma relíquia sagrada. Houve momentos em que seu corpo gritava para que ela parasse, para que desistisse. Mas então ela olhava para o rosto de seu pai no cartaz, e uma nova onda de determinação a invadia. Ela havia sobrevivido 6 anos no deserto. Ela podia sobreviver a isso. Finalmente, na manhã do casamento, ela chegou. O resort Ilha Bela era um oásis de luxo impossível. Gramados bem cuidados, fontes cintilantes e uma sensação de riqueza tão profunda que era quase intimidadora. Era tudo o que sua vida não era. Ela parou no portão magnífico, não seu portão branco, mas um grandioso mesmo assim, sentindo-se pequena e completamente fora de lugar. Ela estava fraca da jornada, coberta de poeira, suas roupas pouco mais que trapos, seus pés estavam descalços e sangrando. Em sua mão, ela segurava o cartaz agora sujo e amassado. 2 guardas em uniformes impecáveis e engomados faziam a guarda. Eles eram robustos como montanhas, seus rostos exibindo expressões duras e pouco acolhedoras. Quando Maria se aproximou, eles imediatamente se moveram para bloquear seu caminho. "Ei, aonde você pensa que vai?" Um deles latiu, seus olhos varrendo-a com nojo. A voz de Maria era apenas um sussurro. "Por favor, eu preciso entrar." "Este é um evento privado", disse o outro guarda, seu tom gotejando desdém. "Vá pedir esmolas em outro lugar. Não há nada para você aqui." Lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Ela ergueu o cartaz, sua mão tremendo. "Por favor, este homem, o do papel, ele é meu pai. Eu sei que ele é. Eu me lembro dele. Por favor, vocês têm que me deixar vê-lo." Os guardas olharam para o cartaz, depois de volta para a garota esfarrapada na frente deles, e então riram. Era um som cruel e zombeteiro. "Seu pai?" O primeiro guarda zombou. "Você acha que o Sr. Alexandre Costa é seu pai? Você deve ser louca. Agora saia daqui, antes que a gente te tire." Mas Maria não podia ir embora. Ela tinha chegado longe demais. Ela caiu de joelhos, seu corpo tremendo de exaustão e desespero. "Por favor," ela soluçou. "Estou dizendo a verdade. Apenas me deixem falar com ele. Ele vai me reconhecer. Eu sei que vai." A comoção estava começando a atrair atenção. Convidados em carros caros diminuíam a velocidade para olhar a cena patética no portão. E foi então que uma figura de pura elegância e fúria emergiu do resort. Era a noiva, Marcela, uma visão em um vestido de grife branco que devia ter custado uma fortuna, cercada por uma pequena comitiva de admiradores. Ela estava a caminho da entrada principal para cumprimentar alguns convidados importantes, quando notou a perturbação no portão. Seu rosto perfeitamente esculpido, que estava radiante de triunfo, se transformou em uma máscara de raiva. Ela marchou até lá, seus saltos estalando furiosamente na calção. Os convidados e seus amigos a seguiram, ansiosos para ver o drama se desenrolar. "O que é isso?" ela gritou, sua voz afiada como vidro. "O que está acontecendo aqui?
Quem deixou essa coisa perto do meu casamento? Seus olhos, frios e impiedosos, pousaram na garota chorando no chão. Maria olhou para cima, sua visão embaçada pelas lágrimas, e viu a mulher bonita do cartaz pairando sobre ela. Juntando as últimas forças, Maria tentou explicar. Por favor, não estou aqui para causar problemas. Eu o conheço, o homem com quem você vai se casar. Eu só quero ver meu pai. Antes que ela pudesse terminar, Marcela arrancou o cartaz amassado de sua mão. Ela olhou para ele com desprezo e então cuspiu no chão, perigosamente perto dos pés descalços de Maria, seu pai. A risagem de Marcela foi ainda mais cruel que a dos guardas. Você acha que pode simplesmente rastejar para fora da sarjeta e tentar se infiltrar no casamento de um bilionário? Você é lixo, você me ouve? Lixo total. O veneno em sua voz era chocante. Os convidados murmuraram entre si, uma mistura de fascínio e desconforto em seus rostos. Maria se encolheu como se tivesse sido atingida. Marcela, no entanto, estava apenas começando. Ela queria dar um exemplo dessa moleca de rua que ousou macular seu dia perfeito. Ela se virou para os dois guardas, seus olhos ardendo com um fogo aterrorizante. O que vocês estão esperando? Ela ordenou. Eu a quero fora daqui. Despistem-na. Deem-lhe uma surra. Arrastem-na para fora daqui como o cachorro de rua que ela é. Por um momento, até os guardas endurecidos hesitaram. Isso era extremo, até mesmo para eles. Mas um único olhar para o rosto furioso de Marcela lhes disse que ela não podia ser desobedecida. Antes que Maria pudesse sequer processar a ordem, antes que ela pudesse se levantar e correr, os guardas a agarraram. Um a pegou pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás. O outro começou a rasgar suas roupas já esfarrapadas. O tecido fino se rasgou facilmente, expondo seu corpo frágil e desnutrido. Maria gritou, um som primal e cru de terror e dor. Não, por favor, parem. Alguém me ajude. Os guardas começaram a espancá-la. Eles lhe deram tapas no rosto, chutes nas laterais do corpo. Ela se encolheu em uma bola no chão, tentando se proteger. Mas os golpes continuavam. Os convidados assistiam, seus rostos uma mistura de horror e curiosidade mórbida. Celulares foram discretamente tirados, câmeras gravando o espetáculo brutal. Mas ninguém se moveu para intervir. Ninguém ousaria cruzar o caminho da poderosa noiva em seu dia de casamento. O mundo era um turbilhão de dor e humilhação. A esperança de Maria, que a havia levado tão longe, estava sendo espancada a cada golpe. Ela ia morrer ali, nos portões da nova vida de seu pai, descartada como nada mais do que um pedaço de lixo. E então, através da névoa de dor, uma voz cortou o ar, clara e imponente. Parem, nem mais um golpe. A voz pertencia a uma mulher que se movia com uma autoridade que instantaneamente comandava respeito. Ela era alta, elegante e vestida em um terno chique e discreto que falava de um tipo diferente de poder. Não o poder chamativo e desesperado de Marcela, mas uma força profunda e confiante. Essa era Evelyn, a enteada do Sr. Alexandre, do casamento anterior de sua primeira esposa. Embora não fosse sua filha biológica, ele a havia criado como se fosse sua. Agora uma bilionária formidável por si só, Evelyn era conhecida por sua inteligência afiada, sua compostura e seu inabalável senso de justiça. Ela havia chegado bem a tempo de testemunhar a cena horrível. Ela abriu caminho através da multidão de curiosos. Seu rosto, uma máscara de fúria fria. Eu disse, parem. Os guardas, assustados com seu tom, congelaram no meio do golpe. Eles reconheceram Evelyn. Todos em seu mundo sabiam quem ela era. Desafiá-la era desafiar a própria família Costa. Evelyn correu em direção à figura encolhida no chão.
Ajoelhou-se, seu terno caro se sujando de poeira, e suavemente estendeu a mão para tocar o ombro da garota. A garota se encolheu, então lentamente olhou para cima. Seu rosto estava machucado, inchado e molhado com uma mistura de lágrimas e sangue. Quando seus olhos se encontraram, um suspiro escapou dos lábios de Evelyn. Ela olhou fixamente, sua mente correndo, tentando reconhecer os traços familiares escondidos sob a dor e a sujeira. O formato dos olhos, a curva da sobrancelha. Era impossível, mas era verdade. Maria, Evelyn sussurrou, sua voz tremendo de incredulidade. É realmente você? Ouvir seu nome ser falado com tanta ternura, com um lampejo de reconhecimento, foi como um bálsamo para a alma ferida de Maria. Ela olhou para o rosto da mulher e, através da névoa de seu trauma, outra memória veio à tona. Uma garota mais velha e gentil que costumava ler histórias para essa que sempre a tratava com uma paciência suave. Evelyn, Maria murmurou, o nome soando estranho e familiar em sua língua. Eu me lembro de você. Uma onda de emoção invadiu o rosto de Evelyn. Choque, horror e uma onda avassaladora de amor protetor. Meu Deus, ela disse, sua voz embargada por lágrimas não derramadas. É realmente você. Nós pensamos que você tinha ido bem embora. Ela começou a ajudar Maria a se sentar, envolvendo seu próprio casaco nos ombros expostos da garota. Marcela, que estava assistindo a essa troca com um pânico crescente, finalmente encontrou sua voz. Evelyn, o que você está fazendo? Você conhece essa garota? Ela é uma mentirosa. Uma ladra comum tentando arruinar meu casamento. Evelyn se levantou lentamente, seus olhos se fixando nos de Marcela. O olhar que ela deu à noiva era tão cheio de frieza e desprezo que Marcela involuntariamente deu um passo para trás. Você vai ficar em silêncio, Evelyn disse, sua voz perigosamente baixa. Ou eu te prometo, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. O impasse era tenso. Os convidados prenderam a respiração. A noiva, pela primeira vez, parecia completamente perdida. Os guardas ficaram parados, aterrorizados. Foi nesse momento que outra figura apareceu, atraída do salão principal pelo silêncio repentino e antinatural que havia caído sobre a entrada. Era o próprio noivo, o Sr. Alexandre Costa. O que é toda essa confusão? O Sr. Alexandre perguntou, sua voz carregada de irritação. Evelyn, o que está acontecendo? Seus olhos examinaram a cena. Os convidados atônitos, os guardas aterrorizados, sua enteada furiosa e sua pálida e gaguejante noiva. E então seu olhar caiu sobre a pequena figura quebrada no chão, envolta no casaco de Evelyn. O tempo parou. Sua respiração ficou presa na garganta. Seu coral martelou contra as costelas, um ritmo frenético e doloroso. Ele viu além da sujeira, do sangue, dos hematomas. Ele viu os olhos que tinha visto todos os dias em seus sonhos por 9 longos anos. Ele viu a filha que havia enterrado em um caixão vazio. Maria. O nome foi um sussurro sufocado, uma oração que ele não ousava falar em voz alta há tanto tempo. No chão, Maria ouviu aquela voz, a voz grave de suas memórias mais queridas. Ela virou a cabeça lentamente, seu rosto machucado, cheio de uma esperança desesperada e frágil. Papai. O mundo se despedaçou e se reformou naquele único momento sísmico. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor. Cada convidado, cada guarda, cada pássaro nas árvores parecia prender a respiração. O Sr. Alexandre deu um passo vacilante à frente, depois outro. Ele não andou. Ele caiu. Ele caiu de joelhos no pavimento duro,
bem ao lado de sua filha há muito perdida, alheio às câmeras, aos suspiros, ao olhar horrorizado de sua noiva. Ele estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dela, seus dedos traçando o contorno de sua bochecha, como se para confirmar que ela era real, que não era mais um cruel fantasma de seu luto. "Você está viva", ele chorou, as palavras arrancadas das profundezas de sua alma. Ele a puxou para seus braços, segurando-a com uma força desesperada, como se pudesse fundi-la fisicamente a ele e nunca mais soltá-la. "Minha bebê, minha Maria, você está viva." Ele enterrou o rosto em seu cabelo emaranhado e os soluços que sacudiam seu corpo eram o som de 9 anos de dor inimaginável sendo finalmente liberada. Maria se agarrou a ele, suas próprias lágrimas encharcando seu terno caro. A palavra papai se repetindo várias vezes como um mantra. Os convidados assistiram, atônitos e incrédulos. O casamento de conto de fadas tinha acabado de se transformar em algo muito mais real, muito mais poderoso do que qualquer um poderia ter imaginado. A história do dia não era mais a união de um bilionário e sua linda noiva. Era a ressurreição de um fantasma. Depois do que pareceu uma eternidade, o Sr. Alexandre, com a ajuda de Evelyn, se levantou lentamente, puxando Maria com ele. Ele a segurou perto, seu braço um escudo protetor ao redor dela, e então se virou para encarar Marcela. O olhar em seus olhos era uma mistura aterrorizante de tristeza profunda e uma raiva tão intensa que era de gelar o sangue. Todo o amor, toda a confiança que ele havia depositado nela se transformaram em cinzas. "Você", ele disse, sua voz tremendo de fúria. "Você fez isso com a minha filha." Ele não precisava de uma resposta. A culpa estava estastada em seu rosto. Ele se virou para seu chefe de segurança, sua voz ressoando com uma autoridade que ninguém ouvia dele há anos. "O casamento está cancelado. Tirem todos daqui agora." Então, sem outro olhar para a mulher com quem ele estava prestes a se casar, ele e Evelyn gentilmente guiaram Maria para longe dos destroços do casamento e em direção ao carro que finalmente, após 9 longos anos, a levaria para casa. A jornada de volta para a mansão dos Costa foi um borrão de emoções surreais. Maria sentou-se aninhada no banco de trás do Rolls Royce entre seu pai e Evelyn, envolta em um cobertor de cashmere. Ela ainda estava em choque, seu corpo doía, mas pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura, verdadeiramente segura. Seu pai nunca soltou a mão dela. Ele apenas a segurava, seu polegar gentilmente acariciando seus nós dos dedos, seus olhos constantemente olhando para ela como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer novamente se ele piscasse. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas já não eram lágrimas de luto, eram lágrimas de um milagre. Quando chegaram à mansão, os funcionários que tinham ouvido a notícia estavam reunidos na entrada. Seus rostos, uma mistura de espanto e alegria. Muitos deles estavam com a família há décadas. Eles tinham conhecido Maria quando era uma garotinha. Vê-la agora, viva, era como testemunhar uma ressurreição. Evelyn assumiu o controle com sua habitual eficiência silenciosa. Um médico foi chamado imediatamente. Um banho quente foi preparado. As roupas mais finas e macias foram separadas. Maria foi gentilmente levada para uma linda suíte de hóspedes, onde foi limpa. Seus ferimentos foram cuidados e ela recebeu uma refeição quente e nutritiva. Ela comeu devagar, como se seu corpo tivesse esquecido como aceitar comida de verdade. Durante todo o tempo, seu pai sentou-se ao seu lado, nunca a deixando.
Quando ela finalmente foi deitada em uma cama grande e confortável, ele sentou-se em uma cadeira ao lado dela, apenas a observando respirar. "Perdoe-me", ele sussurrou no silêncio do quarto, sua voz embargada pela culpa. "Maria, meu amor, perdoe-me. Eu nunca parei de procurar. Eu nunca perdi a esperança. Não de verdade. Não no meu coração." Maria, entrando e saindo de um sono pacífico e sem dor pela primeira vez na memória, conseguiu dar um pequeno e fraco sorriso. "Eu te encontrei, papai", ela murmurou. "Eu sabia que encontraria." Aquelas palavras simples foram ao mesmo tempo um conforto e uma punhalada em seu coração. Enquanto a família Costa estava envolta em sua reunião emocional, Marcela foi deixada para enfrentar o humilhante fiasco. O casamento cancelado foi o escândalo da década. Ela foi motivo de piada, seu nome e rosto estampados em todos os blogs de fofoca e sites de notícias. Ela voou tão perto do sol e sua queda foi espetacular. Ela se refugiou no luxuoso apartamento que o Sr. Alexandre havia providenciado para ela. Sua mente era uma progressiva e tóxica de raiva e humilhação. Ela esteve tão perto de garantir a vida que acreditava merecer. E tudo foi arruinado por uma rata de rua que rastejou para fora do passado. Mas Marcela não era do tipo que aceitava a derrota. Ela era uma sobrevivente, uma intrigante. Seu luto rapidamente se transformou em um desejo ardente de vingança. Ela ligou para sua amiga mais próxima, Bruna, uma mulher tão ambiciosa e moralmente falida quanto ela. Durante todo o tempo, seu pai sentou-se ao seu lado, nunca a deixando. Quando ela finalmente foi deitada em uma cama grande e confortável, ele sentou-se em uma cadeira ao lado dela, apenas a observando respirar. "Perdoe-me", ele sussurrou no silêncio do quarto, sua voz embargada pela culpa. "Maria, meu amor, perdoe-me. Eu nunca parei de procurar. Eu nunca perdi a esperança. Não de verdade. Não no meu coração." Maria, entrando e saindo de um sono pacífico e sem dor pela primeira vez na memória, conseguiu dar um pequeno e fraco sorriso. "Eu te encontrei, papai", ela murmurou. "Eu sabia que encontraria." Aquelas palavras simples foram ao mesmo tempo um conforto e uma punhalada em seu coração. Enquanto a família Costa estava envolta em sua reunião emocional, Marcela foi deixada para enfrentar o humilhante fiasco. O casamento cancelado foi o escândalo da década. Ela foi motivo de piada, seu nome e rosto estampados em todos os blogs de fofoca e sites de notícias. Ela voou tão perto do sol e sua queda foi espetacular. Ela se refugiou no luxuoso apartamento que o Sr. Alexandre havia providenciado para ela. Sua mente era uma tempestade tóxica de raiva e humilhação. Ela esteve tão perto de garantir a vida que acreditava merecer. E tudo foi arruinado por uma rata de rua que rastejou para fora do passado. Mas Marcela não era do tipo que aceitava a derrota. Ela era uma sobrevivente, uma intrigante. Seu luto rapidamente se transformou em um desejo ardente de vingança. Ela ligou para sua amiga mais próxima, Bruna, uma mulher tão ambiciosa e moralmente falida quanto ela. "Ela me arruinou", Marcela sibilou no telefone, andando em seu apartamento como um animal enjaulado. "Aquela pirralha arruinou tudo. Mas isso não acabou. Eu vou destruí-la. Vou fazer todos acreditarem que ela é uma mentirosa e uma impostora. Eu farei com que ele a odeie." A trama foi tramada no coração sombrio de sua fúria. Se ela não pudesse ter a fortuna dos Costa, ela queimaria o reino inteiro até o chão. A vingança de Marcela foi rápida e cruel. Ela sabia que não podia atacar o Sr. Alexandre diretamente, então direcionou seu veneno para o alvo mais vulnerável,
Maria. Com a ajuda de Bruna, ela elaborou um plano para destruir a credibilidade de Maria e pintá-la como uma golpista manipuladora. Elas pagaram uma grande quantia a um jornalista sujo e sem sorte. As instruções delas eram simples: crie um escândalo. O jornalista, que não tinha escrúpulos em fabricar histórias por dinheiro, começou a trabalhar. Em 2 dias, uma nova história invadiu a internet e se espalhou como um vírus. O ponto principal da campanha de difamação era um vídeo granulado, filmado secretamente. Ele parecia mostrar Maria, parecendo bagunçada, em uma reunião clandestina com um homem mais velho e de aparência rica no saguão de um hotel. O artigo que o acompanhava estava cheio de insinuações maliciosas. Sugeria que Maria era uma acompanhante conhecida que caçava homens ricos e que essa reunião com seu pai era seu golpe mais audacioso até agora. Insinuava que ela e o homem no vídeo eram cúmplices. A história foi projetada para plantar uma semente de dúvida. O público, que havia sido tão cativado pelo retorno de Conto de Fadas, começou a sussurrar: é possível que ela tenha ficado tanto tempo sumida? Onde ela esteve todos esses anos? O vídeo parece suspeito. Os sussurros se transformaram em um rugido. A narrativa começou a mudar. Maria Costa era uma filha há muito perdida ou uma impostora astuta. De volta à mansão, a família ficou horrorizada. Maria, que estava apenas começando a se sentir segura, ficou devastada. Ela viu as manchetes em um tablet e desabou completamente. Eles acham que estou mentindo. Ela soluçou nos braços de Evelyn. Todos eles me odeiam. O Sr. Alexandre foi consumido por uma raiva protetora. Eu vou processar todos eles. Eu vou acabar com eles. Ele trovejou. Mas Evelyn, sempre a estrategista, sabia que uma guerra pública apenas alimentaria o escândalo. Não, ela disse calmamente, embora seus olhos fossem como cacos de gelo. Nós não lutamos com eles na lama. Nós cortamos a cabeça da cobra. Vitor, ela disse, virando-se para seu leal e incrivelmente talentoso assistente pessoal. Descubra quem está por trás disso. Eu quero um nome, eu quero provas, e eu quero isso para ontem. Vitor, um homem que podia encontrar uma agulha em um palheiro digital, simplesmente assentiu e partiu para a ação. Ele e Evelyn trabalharam com uma eficiência silenciosa e implacável. Eles sabiam que Marcela tinha que estar por trás disso, mas precisavam de provas inegáveis. Vitor começou com o jornalista que publicou a história. Ele rastreou os registros financeiros do homem, suas ligações telefônicas, sua pegada digital. Não demorou muito para encontrar o que procurava. A investigação de Vitor foi uma aula magistral em coleta de inteligência moderna. Ele descobriu um grande pagamento não rastreável feito para a conta offshore do jornalista, poucas horas antes da história ser publicada. Um pouco mais de pesquisa, e ele conectou essa conta a uma empresa de fachada e a diretora dessa empresa, Bruna, a melhor amiga de Marcela. O próximo passo era desmantelar as provas. Vitor analisou o vídeo do hotel quadro a quadro. Ele rapidamente o identificou como um deepfake, uma falsificação inteligente, mas falha. A iluminação era inconsistente, as sombras estavam erradas, e uma falha na imagem digital ao redor do rosto de Maria o denunciou. O homem no vídeo era um corretor de ações sem conexão com Maria, e a filmagem original era de uma conferência pública que ele... Mas eles precisavam de mais do que apenas prova técnica. Eles precisavam de uma confissão. Vitor localizou o jornalista escondido em um hotel barato e fez-lhe uma visita. Ele não fez ameaças. Ele simplesmente colocou as provas na mesa. Os extratos bancários, os registros telefônicos, a prova do vídeo falsificado. Aqui está o que vai acontecer, Vitor disse.
seu tom calmo e profissional. Você pode enfrentar acusações de fraude, difamação e conspiração, o que o levará para a prisão por um tempo muito longo. Ou você pode nos contar tudo, assinar uma confissão completa e cooperar conosco. Marcela e Bruna não vão te proteger. Nós vamos. O jornalista, vendo seu mundo inteiro desmoronando, desabou imediatamente. Ele confessou tudo, detalhando como Marcela e Bruna o abordaram, o pagaram e forneceram o vídeo manipulado. Com a confissão assinada e as provas irrefutáveis em mãos, Evelyn fez seu movimento. Ela não vazou a informação para a imprensa. Ela convocou uma coletiva de imprensa. De pé diante de uma sala cheia de repórteres, Evelyn era a imagem de um poder calmo e controlado. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente apresentou os fatos, um após o outro, com uma precisão arrepiante. Ela mostrou os registros bancários. Ela reproduziu a análise de especialistas, desmascarando o vídeo. E então, ela reproduziu a gravação da confissão do jornalista.